Olá, vizinhos, seguidores do X-Pirotadas. Eu tô aproveitando aqui minha última semana de férias para poder gravar mais vídeos, para continuar explicando algumas dúvidas que têm aparecido no perfil. Na verdade, nesse caso agora não são mais nem dúvidas, são alguns equívocos, algumas informações, algumas falas equivocadas que eu tenho visto no perfil. O X-Pirotadas, ele se destaca ou ele se diferencia por dar prioridade a postar trechos de vídeos de episódios que não são tão conhecidos pelo público. Comparando com outros perfis sobre Chaves, que dão prioridades a sempre postar mais trechos de episódios conhecidos, memes, coisas que já são do conhecimento do grande público em geral. Mas eu dou prioridade a sempre postar algo diferente, algo que não é tão comum, que não tem tanto conhecimento daquele povo, do público que costuma assistir Chaves mais pelo SBT. E aí isso acaba gerando um pouco de confusão na mente de quem vê esses trechos que eu posto. Recentemente eu postei alguns trechos de episódios que surgiram comentários do tipo: episódios perdidos. Muito triste saber que tem um monte de episódios como esse, perdido, e que nenhuma emissora coloca no ar. Esses episódios são perdidos inéditos, pois não lembro de já ter visto. Sim, então esse vídeo que eu estou fazendo, ele é para esclarecer esse termo que caiu no vocabulário quando a gente fala de Chaves, que é o termo episódio perdido, e desfazer alguns maus entendidos, algumas confusões que esse termo episódio perdido gera. Para começar, é bom deixar claro que a gente está falando apenas da fase clássica dos programas Chaves e Chapolin, 1973 a 1979, 1980, o Chaves. Não estamos falando do programa X-Pirito, que é outro caso à parte. Vamos começar primeiro falando sobre a fase clássica de Chaves e Chapolin. Esse termo episódio perdido é designado para algum episódio que, porventura, não foi mais ao ar, não é mais exibido, ninguém sabe, ninguém viu. Chegou a ser exibido, as pessoas assistiram na época, e aí depois de um tempo, ninguém sabe por que o episódio desapareceu. É bom a gente deixar claro já no começo do vídeo que, graças ao Multishow, que adquiriu os episódios de Chaves e Chapolin em 2018, não existe mais nenhum episódio perdido de Chaves e Chapolin no Brasil. Esse termo episódio perdido surgiu por culpa da irresponsabilidade ou por culpa da negligência do SBT, que em 1992 resolveu engavetar alguns episódios. E aí as pessoas que assistiam os episódios na época passou para outras gerações alguns episódios que diziam que tinham desaparecido. E algumas gravações, de gente que gravava os episódios na época estavam aí para comprovar. Episódios como, por exemplo, Os Espíritos Zombeteiros, O Fantasma do Sr. Barriga, enfim, esses episódios eram exibidos até certa data e de repente foram engavetados. E aí criou-se esse termo episódios perdidos no Brasil. Isso foi algo que já foi confrontado, inclusive, com o próprio Silvio Santos no programa 21. Por que você começou a se interessar pelo Chaves? Por que razão? Desde 86 que eu não paro mais de ver Chaves. E aí 86? Quando começou a passar. Já faz 21 anos que você vê o Chaves? Já, exatamente. Já viu os episódios todos? Acho que sim. Todos. Sabe quantos episódios são diferentes? Olha, são 250 que vocês têm aqui, né? Exatamente. Agora ficam repetindo alguns aí. 250, é isso mesmo. E os mistérios dos perdidos, cadê, né? Qual? Os episódios perdidos. Não, ainda por enquanto nós não encontramos os perdidos. Mas nós encontramos os novos, os desenhos. Isso é bom, isso é bom. Já chegaram 24 desenhos. A gente tá amando. Só viu 12. Só vi 12. 13, aliás. Tem mais. Faltam mais 13. Tem mais 13. São 26 então. Já chegaram, só no final do ano. A gente pode notar aí que o Silvio Santos tentou dar uma esquivada, tentou se sair da fala do sujeito, mas ele foi confrontado em rede nacional, foi perguntado, foi colocado aí contra a parede para saber sobre os episódios perdidos. Em 2011, no especial SBT 30 anos sobre Chaves, mais uma vez os episódios perdidos, esse termo episódios perdidos,
foi falado e pela primeira vez nós descobrimos por que eles ficaram perdidos, como a gente pode ver nesse trecho aqui. Nossa, olha isso, gente. As fitas proibidas do Chaves. Nós recebemos à época cerca de 280 episódios do Chaves. 40% desses 280 eram chamados episódios semelhantes, que tinham a mesma história e apenas alguns objetos ou personagens eram alterados. As histórias eram basicamente as mesmas. E nós optamos em exibir apenas os 150 episódios que nós temos hoje. Temos alguns episódios com problemas técnicos, sem condições de serem exibidos, com riscos, com batimentos de vídeo. E por esse motivo nós temos os 150 episódios que nós fazemos uso diariamente na programação do SBT. Esse senhor que apareceu no vídeo se chama Murilo Fraga e esse cara, esse sujeito, esse cidadão é o responsável por ter engavetado dezenas de episódios dublados de Chaves e Chapolin. Então, se existe esse termo episódio perdido, se existe esse termo episódio semelhante, é por culpa desse sujeito aí que engavetou, que arquivou dezenas, vários episódios de Chaves. Então, por culpa dele, é que existia no Brasil, não existe mais, felizmente, essa história de episódios perdidos. Essa desculpa que esse senhor deu é uma desculpa esfarrapada, porque a gente sabe hoje que a Televisa recebeu todas as dublagens, pelo menos boa parte das dublagens dos episódios que o SBT mandou dublar. Então, se tem essa história de que fita está desgastada, imagem ruim, era só eles terem pedido cópias desses episódios à Televisa, que a Televisa mandava. E foi justamente isso que aconteceu futuramente. Vendo a repercussão desses episódios perdidos em 2011, o SBT resolveu exibir 9 episódios que eles consideravam perdidos. E aí estrearam esses 9 episódios em 2011. Agosto, 30 anos do SBT. Vamos comemorar o nosso aniversário em grande estilo. Daqui a pouco, você poderá ver os episódios perdidos do Chaves. Fique ligado, toda vez que aparecer o selo de episódio perdido no canto inferior do vídeo, você vai se divertir com as histórias mais engraçadas do seriado mais famoso do Brasil. SBT, 30 anos com você. Então, com a volta desses 9 episódios perdidos em 2011, o SBT viu que Chaves ainda gerava burburinho e ainda gerava repercussão. Então, com a volta desses episódios em 2011, em 2012 a gente já começou o ano de 2012 com a surpresa. Já cheguei! Tiramos do baú os episódios semelhantes do Chaves. O senhor bateu na esquina? Uma vila um pouco diferente. É que ele só viu pela televisão. Com roupas diferentes, endereços diferentes. O que está fazendo na minha casa? Mas com o mesmo culpado de sempre. Tinha que ser o Chaves mesmo! Chaves! Nesta segunda, 6 da tarde, no SBT. Em janeiro de 2012, o SBT resolveu resgatar os episódios que eles chamavam de episódios semelhantes, que eram aqueles episódios com roteiros parecidos com das versões que já eram exibidas pelo canal. Para nossa surpresa, o SBT exibiu 59 episódios semelhantes. Inclusive, desses semelhantes aí, alguns eram inéditos até então na emissora. Então o SBT tinha episódio dublado desde 1988, episódio dublado desde 1990, que nunca tinha ido ao ar até 2012. Então, quando eu posto alguns trechos de episódios, algumas pessoas comentam que nunca assistiram. Claro, porque o SBT levou décadas para exibir certos episódios. Então, uma geração inteira, incluindo a minha geração, né, que eu fui criança nos anos 90, cresceu sem assistir certos episódios por culpa dessa tesourada, por culpa dessa facada, dessa punhalada que o SBT deu nos espectadores de Chaves.
ocultando esses episódios. Quero só lembrar, vale sempre ressaltar que atualmente, eu repito, graças ao Multishow, não existe mais isso de episódio perdido no Brasil. O Multishow, quando comprou as séries Chaves e Chapolin, trouxeram todos os episódios que são comuns para a emissora, e todos que receberam a dublagem maga foram exibidos. Inclusive, só em 2018 foi que nós descobrimos que ainda existia episódios com a dublagem maga que ainda não tinham ido ao ar, que nunca tinham sido exibidos. E os que não foram dublados pela maga receberam a dublagem da Sônia de Vera Cruz. Então essa é uma dúvida que foi esclarecida sobre os episódios perdidos no Brasil. Isso quer dizer que não existe mais episódio perdido? Não, não é bem assim. Existe ainda um termo chamado de episódio perdido mundial. Esses sim ainda existem, infelizmente. O que é um episódio perdido mundial? São aqueles episódios que a gente sabe que foram gravados, sabe que foram exibidos na época no México, mas que infelizmente não se tem mais nenhum registro em vídeo dos episódios completos. Foram descartados ou foram arquivados pela Televisa. Ninguém sabe exatamente o motivo desses episódios perdidos mundiais estarem perdidos. E como a gente sabe da existência desses episódios, então, se eles estão perdidos? Alguns episódios nós temos registro através de fotos, como nós podemos ver nessas fotos aqui. Outros episódios a gente sabe da existência através de trechos de vídeos, como a gente pode ver nesses trechos aqui. ¿Qué pasó? Vamos aí. Um exemplo clássico de um episódio perdido mundial é a terceira parte dos Piratas, exibida em 1975. O SBT, bem como o México e toda a América Latina, exibe apenas 2 partes dessa saga de episódios do Chapolin, que fala do Pirata Alma Negra e tal. A terceira parte chegou a ser anunciada pela Florinda no final da parte 2, como a gente pode ver aqui. Outra vez, se vocês querem conhecer o final dessa história, não deixem de assistir a terceira parte. Mas infelizmente não temos nenhum registro, nada, nem foto, nem trecho de vídeo dessa icônica terceira parte dos Piratas. E qual é a explicação para que esses episódios possam estar perdidos? Ninguém sabe ao certo. O Rubem Aguirre, o professor Girafales, já disse certa vez que alguns episódios ficaram perdidos porque, antigamente, alguns episódios eram gravados por cima de outros. Então, episódios se perderiam por causa disso. É uma explicação aceitável, mas não se aplica a todos os episódios. A gente sabe que a Televisa tem guardado ainda alguns episódios porque ela posta trecho desses episódios em alguns especiais. Outros episódios estão perdidos na Televisa, mas ela chegou a distribuir para emissoras de outros países antes de se tornarem perdidos. E é por isso que o Brasil
O nosso país tem cerca de 8 episódios que são perdidos em todo o planeta, menos aqui. Alguns desses episódios, inclusive, são até comuns no nosso país e a gente não sabe que eles são perdidos em todo o resto da América. Como, por exemplo... Agora você vai ver. Escuta, pera, não, Agora pera, não. você Toma, Chaves, eu te empresto. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer. Eu fui a todas as casas da vila e ninguém tem cola. Eu acho que... Puxa, o que aconteceu com o professor Girafales? Desmaiou de tanto ouvir barulho de marteladas. Gol de Pelé! Outro gol de Pelé! Cainzinho, Clodoaldo, Tostão! Eu também tenho muita classe! Mamãe, mamãe, veja como sujaram aqui, ó. Oi, mas essa ainda por cima. Não, um minutinho. Olha, por que tá achando que eu sou culpado dessa mancha aí? Como por quê? Porque o senhor ainda tá com o pincel na mão. Que coisa, não? Ah, sim. Ah, agora eu também manchei essa roupa, não é? Não, mas o senhor foi o culpado. Claro! Kiko, tesouro, me perdoa, por favor. Espera até que eu agarre. Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida e adorada. Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como pano de engraxate? Eu ouvi isso aí, Chiquinha. É bom parar, hein? Sim, papi. Quietos. Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como dente de alicate. Mas as três prometeram voltar esta tarde, então nós temos que estar bem preparados para que tudo saia direitinho e que seu Madruga não fique bravo. Ui, pois então depressa que lá vem a primeira. O que vamos dizer? Para a primeira dizemos, morreu. Olá, meninas. Seu Madruga me explicou que foi tudo um engano, e um engano de vocês. Eu vim ver como ele está. Ele morreu. O quê? Seu Madruga morreu. Integro. Patas de galinha. Falou comigo. Patas de galinha. E ainda ri, o estúpido. Não, o que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Não, não fez não. O que você fez, selvagem? Você a matou! Foi ela que começou. Por que ela tinha que me morder? Espera. Tá faltando outra? Claro. Falta a Pop, e falta a Clotilde, Florinda e Carmelita. Outros episódios perdidos mundiais que só o SBT tem, infelizmente, continuam perdidos. São 3. 2 de Chaves e 1 de Chapolin. Não penetra na arena. Não penetra. Eu só não te bato porque... Tem medo da mãe dele. Escuta, Chiquinha, quem disse que eu tenho medo? Se eu não tinha medo dos touros grandões desse tamanho, vou ter medo de uma... De uma o quê? De uma dama. De uma dama. Você não sabe o que houve com o seu cãozinho. Ah, isso eu já sei. A bruxa do 71 transformou ele num regador. Não. Ah, mas então... Você disse que a minha mamãe o levou? Isso. Pare, não, continue. O que aconteceu com o cachorrinho do Kiko? Quieto. Esse já está dominado, totalmente dominado. Agora... Posso respirar na atmosfera de Vênus sem precisar do capacete. Deixa eu ver.
Veja, Chapolin. Que? Esses episódios chegaram a ser exibidos pelo SBT, mas foram arquivados em 1992, quando a SBT teve essa ideia de engavetar episódios. Depois disso, talvez os episódios, as fitas tenham se deteriorado, a qualidade da imagem não tenha sido boa para a exibição. Então, infelizmente, esses 3 episódios estão perdidos até hoje, mas guardadinhos, arquivadinhos, lá no arquivo do SBT. Espero que algum dia o SBT tenha um bom senso de exibir esses episódios, ou que o Grupo X-Espírito possa conseguir pra gente, eu não sei, mas esses episódios têm que vir a público. E qual é o futuro desses episódios perdidos mundialmente? Por anos, o pessoal do Fórum Chaves insistiu nessa tecla com o pessoal do Grupo X-Espírito. E finalmente o Grupo X-Espírito resolveu ouvir as nossas queixas, ou pelo menos as nossas reclamações dos fãs, do pessoal do Fórum Chaves. Em entrevista para o Danilo Gentili, ano passado, Roberto Gomes Fernandes, filho de X-Espírito, garantiu que iria atrás desses episódios. O negócio agora é ter esperança de que esses episódios algum dia possam ir ao ar, ir à luz. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ele foi feito para tirar essa dúvida, ou esse mal-entendido, esse equívoco sobre esse termo episódio perdido. Então, só para recapitular, graças ao Multishow, hoje em dia não existe mais episódio perdido no Brasil. O que existe são episódios perdidos mundiais, que esses, infelizmente, são perdidos em todo o mundo por culpa de diversos fatores que já foram ditos aqui no vídeo. E que mesmo existindo esses episódios perdidos mundiais, alguns são comuns aqui no Brasil e de acesso a todos nós fãs brasileiros. Outros, infelizmente, ainda não vieram à luz, mas o Grupo X-Espírito, na pessoa do Sr. Roberto Gomes Fernandes, garantiu que iria atrás desses episódios. O negócio agora é torcer para que ele encontre e para que esse termo também de episódio perdido mundial também venha a desaparecer. Então, espero ter sanado alguma dúvida. Se ainda tiver dúvidas, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.